Olá, minhas alunas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos continuar os nossos comentários, a nossa revisão relacionada a todo o conteúdo que foi tratado em sala de aula até a data atual. Então, primeiro de tudo, nós precisamos relembrar que uma relação jurídico-tributária ela é composta pelas partes, que nesse caso são os contribuintes e o Estado, por uma prestação, que é o pagamento, o tributo, e por um vínculo jurídico, que é o que une esse contribuinte e o Estado, certo? Dito tudo isso, nós podemos analisar o conceito, a definição do que vem a ser tributo. Então, o que é tributo, segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional? O tributo, ele é uma prestação compulsória. Então, gravem bem, prestação compulsória. O que isso significa, pessoal? Isso significa que essa obrigação, ela é estabelecida de forma unilateral, né? Então, isso significa mais do que isso, significa que não há qualquer autonomia por parte do contribuinte em relação a esse vínculo, a essa relação jurídica, certo? Como segundo requisito, como segundo elemento que define o tributo, nós temos que é uma prestação pecuniária, ou seja, algo que está caracterizado em dinheiro, em valor, portanto, em moeda corrente, certo? Terceiro requisito, o tributo, ele não tem característica de sanção, certo? Ele não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, quando há a cobrança de um tributo, o Estado ele está exercendo o seu poder fiscal, o seu poder de tributar. O tributo, ele não é penalidade, certo? Ele não é pena por um ato ilícito ou por uma infração, melhor dizendo. Há uma diferença, a multa, ela é o poder de punir do Estado, enquanto que o tributo é o poder de tributar, é o poder fiscal de realmente arrecadar, de trazer aos cofres públicos os valores. O que é importante, só para a gente relembrar, nós tivemos em sala de aula alguns exemplos, A gente falou das royalties, Que no caso elas têm característica natureza indenizatória, portanto não são tributos, certo? É bom lembrar, por exemplo, no caso de uma empresa, que polua o meio ambiente, se eventualmente vir a ser fixado um tributo, um imposto relacionado a esse ato de poluir, isso seria considerado como uma penalidade, ou como uma maneira de indenizar esse dano ao meio ambiente. Portanto, nós não teríamos um tributo. Lembrem sempre, então, de que tributo não é multa, tá? Importante. Uma outra característica que define que nós temos aí no conceito de tributos. Os tributos, eles são instituídos, ou melhor dizendo, para ficar ainda mais simples, eles são criados através de lei, E aí nós vamos destacar aqui o princípio da legalidade, que nós vamos falar dele futuramente de forma mais aprofundada, Mas por hora, lembrem sempre que, em decorrência do princípio da legalidade, os tributos eles são criados, eles são instituídos através de lei, seja lei ordinária ou lei complementar. Destaque aqui, pessoal, não haverá criação de tributos através de resolução, através de decreto, certo? Importantíssimo isso. E aí nós temos como um último elemento que caracteriza, que define o que é tributo, o ato de que a sua cobrança se dá por ato plenamente vinculado da administração pública. Para simplificar, o que isso significa? Isso significa que essa cobrança pelo Estado, essa cobrança pelo poder público, ela não tem qualquer discricionariedade por parte do poder público. O poder público ele não pode escolher cobra ou não cobra, certo? Ele está vinculado, ele está obrigado a fazer esse lançamento, a exigir
esse tributo. Então é importante desde já nós fixarmos também. O ato de lançamento, ele é o ato que vai definir a exigibilidade do tributo, certo? Bom, para finalizarmos, temos o conceito então de tributo, que é uma prestação pecuniária, uma prestação compulsória, não constitui sanção de um ato ilícito, de uma infração, certo? Ele é instituído através de lei e ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esses são os elementos, esse é o conceito de tributo. Lembrar que tributo é gênero, do qual nós temos 5 espécies. Quais são essas espécies, pessoal? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições especiais, certo? Importante também a gente dar um destaque aí. Se formos buscar pelo CTN, né, pelo Código Tributário Nacional, nós vamos encontrar imposto, taxa, contribuição de melhoria, portanto 3 e não 5. Mas aí vocês podem perguntar, mas onde que nós encontramos os 5 que acabamos de falar, né? Essas 5 formas, né, de tributos do nosso sistema tributário nacional estão previstas na Constituição Federal e são reconhecidas como espécies tributárias, certo? Nós adotamos a teoria pentapartida, 5 espécies de tributos, certo? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, a definição do que é imposto, do que é taxa e os comentários da nossa seção 1.2 do livro didático, certo? Agradeço a atenção e espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigada!